Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Priscila Barros, eu sou zootecnista. Essa semana eu estou muito feliz que eu estou apresentando o Profissão Zootecnista. É uma comemoração pelo nosso dia, que agora é dia 3 de maio, onde nós vamos entrevistar os 20 zootecnistas que foram indicados como os mais admirados em todo o Brasil. É uma troca de informações, conhecimentos, experiências, para ajudar os novos zootecnistas e os zootecnistas que já atuam a terem mais sucesso em sua carreira. Hoje eu tenho a honra de receber o Renan Forte. Ele é zootecnista, ele é formado na Universidade Estadual de Maringá e hoje ele atua na sua empresa, que é a Carne Consciência. Nós vamos falar um pouquinho sobre ela, né? Renan, muito obrigada por aceitar meu convite. Parabéns pelo nosso dia e parabéns pelas suas indicações também como o zootecnista mais admirável do Brasil. Priscila, eu que agradeço, assim, para mim é uma honra poder ter recebido essas indicações, né? Eu me sinto muito honrado, muito feliz. Eu acredito que isso seja um sinal de que a gente está seguindo no caminho certo, né? E aproveito para felicitar também todos os profissionais e todos os zootecnistas que acompanham essa nossa conversa. Legal. Renan, vamos começar lá do princípio. Por que você escolheu ser zootecnista? Bom, Priscila, o meu pai ele tem propriedade rural hoje, assim, muito pouco atuante, é uma propriedade do Mato Grosso, inclusive ela está arrendada no momento, mas desde criança, quando ele comprou o primeiro sítio dele, eu tinha 2 anos, né? Então, assim, a minha decisão de escolher o curso de zootecnia foi por pura influência do convívio com meu pai dentro das propriedades que ele teve ao longo da vida. Ele sempre trabalhou com pecuária de corte, né? Um período curto ele trabalhou com pecuária de leite, mas a maior parte pecuária de corte com vaca de cria, né? Então, eu tinha muito prazer, assim, de acompanhá-lo nessas viagens que ele fazia para a fazenda, nas férias, nos feriados prolongados que eu tinha essa oportunidade. E isso me fez criar um vínculo com esse setor, o campo, é o que me agrada, é o que me agradava na minha infância, na minha adolescência, e a minha decisão pela opção pela zootecnia foi por influência do meu pai. Uhum. E conta um pouquinho pra gente. Você fez a graduação lá em Maringá, né? Quando você se formou, você teve alguma dificuldade, assim, no início da carreira, a começar o primeiro emprego? Conta um pouquinho pra gente como foi esse início. Bom, eu me formei no final de 2006 e em 2006 até 2007, até um pouco mais da metade de 2007, eu fiquei desempregado, né? Eu tinha, assim, muita vontade de começar a trabalhar, voltei para casa dos meus pais, tive muita dificuldade, né, muita dificuldade mesmo, não sabia qual rumo que eu ia seguir. Por influência do meu pai, ele falava, eu tenho 2 irmãos, os dois são concursados, meu pai e minha mãe são concursados, e eles queriam que eu prestasse concurso também. E eu acabei, assim, começando a estudar para concurso na área, acabei saindo um pouco da área e não era o que eu queria, né? Eu percebia isso, não estava engajado com isso. E até que um dia eu fui para São Paulo para prestar um concurso e eu fiquei na casa de uma prima minha que é psicóloga, né? E ela me perguntou, falou, Renan, por que você está aqui? Eu falei, eu estou aqui para prestar um concurso. Mas um concurso de quê? Eu falei, é para trabalhar no setor administrativo do Tribunal de Contas da União. E ela me perguntou, é isso que você quer? Eu falei, não, tá louca, né? Ela falou, você que tá louco, você que tá aqui por opção sua, né, para prestar um concurso, você sabe onde que é o prédio? Eu falei, não, então vamos lá. Saímos, pegamos trem, metrô, passamos na Praça da Sé, dentro de São Paulo, aquela loucura, e eu usei essa palavra para ela, né? Falei, nossa, que loucura. Quem vive aqui, ela falou, loucura é o que você está fazendo, de vir aqui uma coisa que você não quer, né? E aí daí eu tive uma conversa bem bacana com ela, assim, muito aprofundada em relação a propósito, né? E ela me orientou, falou, Renan, busca aquilo que você quer, e aquilo que você quer, busca a região que aquilo pode te oferecer. Foi quando eu decidi vir para Campo Grande, aqui no Mato Grosso do Sul, em agosto de 2007, eu vim para cá, em setembro de 2007, eu comecei a trabalhar dentro de uma empresa de comercialização de sementes, né? Então, essa primeira etapa da minha carreira, ela foi um tanto quanto traumática, assim, dolorosa, não foi fácil, né?
mas ela foi importante para eu ter essa percepção, né? Tive que passar por isso para entender que a minha escolha naquele momento ela faria teria uma grande importância em toda a minha trajetória, né? Então eu consegui desenhar uma carreira. Hoje eu tenho esse entendimento de que o desenho, a construção de uma carreira, ela é demorada e o ponto inicial é importante para a gente conseguir ter foco, ter profundidade naquilo que a gente busca. Então foi uma fase difícil, mas eu tenho muita gratidão por ter passado por essa fase, sentido na pele, assim, essa dificuldade, mas eu consegui sozinho ter essa percepção de que o caminho não era aquele que eu estava seguindo, ou sendo orientado por pessoas que queriam o meu bem, né, que era a minha família, mas que às vezes para mim não seria o melhor naquele momento. Eu achei, assim, fantástica essa contribuição que você deu para a gente agora, porque eu acho que uma das dificuldades que a gente enfrenta é a gente entra na faculdade numa idade muito jovem, né? E até quando a gente forma, nós somos muito jovens, então, às vezes a gente toma decisões que se deixa levar por outras pessoas, né, família, que são mais experientes. E eu achei fantástico, assim, a sua prima, né, outra pessoa que talvez não é tão próxima a você, ser muito direta, né? E realmente ter mudado a sua vida, porque hoje você poderia ter outra vida completamente diferente. Hoje você é feliz, ou tecnista, e estamos aqui conversando, né? Achei muito legal, assim, essa história. Uhum. E, Renan, me conta um pouquinho mais depois, né, quando você começou a atuar como zootecnista, a gente conversou um pouquinho antes, você chegou a trabalhar em 4 empresas antes da Carne com Ciência. Conta um pouquinho, assim, a gente falou muito sobre desenvolvimento pessoal, né, essa fase pré-entrevista. Conta um pouquinho pra gente o que você fazia nessas empresas. Na primeira empresa que eu comecei a trabalhar, eu era da área comercial de venda de semente de pastagens, né? E não entendia, assim, tinha noções do que a gente aprendeu na faculdade, mas era uma venda técnica onde a gente tinha um trabalho principalmente no escritório, um trabalho mais ativo em telefone, prospectar cliente por telefone, e um trabalho pela televisão, né? E foi engraçado, assim, porque eu recebia, era uma empresa, assim, na época eu acredito que eu ganhava pouco pelo que eu fazia, era um salário mínimo, mas eu estava disposto a trabalhar, eu precisava começar a trabalhar, entrar no mercado para começar a crescer profissionalmente, né? Era a minha decisão, era começar a trabalhar dentro do segmento que eu escolhi, independente do salário, enfim. E com 15 dias que eu estava nessa empresa, eles me fizeram um convite para eu apresentar um programa ao vivo, né, do Canal do Boi. E eu nem sabia onde que era o Canal do Boi, não sabia, nunca tinha entrado dentro de uma emissora de televisão para falar. E foi na marra, assim, sentei, o apresentador estava do meu lado e ele falou: Renan, põe o microfone que a gente vai entrar, 3, 2, 1, bom dia, estamos falando ao vivo, do meu lado, Renan Forte. E começamos a conversar ali, né, ao vivo. E naquela época, eu participava, assim, de algumas reuniões por o dono da empresa ele não ser técnico, eu era zootecnista, e ele me chamava, né? Falou: Renan, você é zootecnista, participa comigo de uma reunião lá na Embrapa, né? Então eu achava, assim, que no meu primeiro mês de trabalho eu estava no auge da minha carreira, porque eu falava ao vivo no Canal do Boi, participava de reunião com os pesquisadores da Embrapa, viajava bastante no estado, aqui em campo de produção de semente, e foi um aprendizado muito, muito bacana, porque quando eu vim aqui para o estado, aqui para o Mato Grosso do Sul, muita gente falava: nossa, Renan, mas por que você veio para cá? Aqui é ruim de emprego, é difícil trabalhar aqui. E eu falava: vocês estão loucos, aqui é o melhor lugar que tem, assim. Tem muita demanda, né? Uma região que a agropecuária é muito forte, então tem muita demanda por profissional. E esse meu primeiro emprego, ele me deu uma capacidade para eu conseguir falar melhor, né? Eu ainda sou muito tímido, né? Mas esse exercício, eu entrava todos os dias ao vivo, fiquei durante um ano praticamente para essa empresa trabalhando todos os dias ao vivo. Então esse trabalho me deu uma capacidade que eu uso hoje, que é de raciocinar antes de falar, conseguir
manter uma linha de raciocínio coerente com aquilo que eu estou falando. Então, esse exercício que eu fiz durante um ano, depois eu acabei saindo dessa empresa e entrei em outra empresa para trabalhar com probiótico, onde eu trabalhava exclusivamente dentro do canal do Boi, né? Então, eu fiquei praticamente quase 2 anos entrando ao vivo todos os dias durante esse período. Então, isso me deu uma capacidade para eu me comunicar melhor, que hoje faz toda a diferença, né? Hoje ocupando um cargo de liderança, onde a gente tem que se expor mais, né? Desenvolvendo equipes, ministrando treinamentos. Então, isso me deu uma base muito boa em relação à comunicação, pensando naquilo que eu exerço hoje. Com certeza, né? Acho que tudo que a gente faz na nossa carreira, a gente usa, né? Mais para frente, achei fantástico essa sua história. Um super desafio também, né? 15 dias de empresa. Já ir dar uma entrevista no canal do Boi foi um desafio bem grande pelo jeito, né? Uhum. Foi aí, mas ele me deu essa oportunidade a hora que eu vi que não era, por motivos pessoais, eu decidi me desligar dessa empresa, e na mesma semana eu recebi uma proposta para trabalhar em outra dentro do canal do Boi mesmo. Então, só mudei a camisa, né? O ambiente era o mesmo, as pessoas com quem eu trabalhava eram as mesmas, e depois eu recebi um outro desafio onde eu conseguia conciliar os 2 empregos, né? Então, eu tinha uma rotina bem pesada no começo, que eu trabalhava para 2 empresas. A minha esposa, que é a Paula Martino, que ela é sócia comigo no Carne Consciência, na época ela trabalhava dentro de um frigorífico, ela entrava na linha às 4h30 da manhã, ela tinha reunião para entrar na linha às 5 da manhã. E na época a gente tinha um carro só, e eu trabalhava em 2 empregos, e era uma rotina bem, bem pesada. Só que isso fez com que a gente tivesse uma flexibilidade muito maior para as necessidades que a gente tem hoje, com família, filhos, com a nossa própria empresa, né? Mas, enfim, dentro dessa projeção, assim, falando desses primeiros trabalhos que eu tive, eles me abriram outras portas, né? E isso foi muito bom. Foi muito bom. Vou usar a mesma frase que eu usei no começo da nossa conversa, pelo fato de eu ter recebido essas indicações, isso mostra que a gente está no caminho certo, assim, pensando em profissionalismo mesmo, de poder ser referência para alguém, poder inspirar outras pessoas, porque se eu tive essas dificuldades, eu acredito que outras pessoas também têm essas dificuldades, e eu acredito que a forma com que eu consegui contornar pode ser útil para essas pessoas, assim, passando por certas dificuldades também, usarem disso para contornarem esses desafios, né? Com certeza. Esse é o principal objetivo do Profissão Zootecnista que nós estamos realizando, que é essa troca mesmo de informações da carreira da pessoa para ajudar outras pessoas, né? Às vezes a passar de uma maneira mais tranquila, ou até para a pessoa ver que aquilo é uma coisa, entre aspas, assim, que acontece, que é normal, né? Não se sentir também, igual você falou no começo, ficou, né, 6 meses desempregado. E isso as pessoas passam, então, assim, para a pessoa saber também que ela vai superar aquilo, né? Então, acho que esse é o principal objetivo mesmo. E conta um pouquinho para a gente, você estava numa empresa, tinha uma certa estabilidade, né, de emprego, e aí resolveu abrir a sua própria empresa. Foi um desafio para você? Priscila, foi o maior desafio da minha vida, assim, está sendo o maior desafio da minha vida pelo fato de hoje eu não estou sozinho, né? Eu tenho 2 filhas que dependem de mim e da minha esposa, né? Então existe um risco muito maior. Então, todas as decisões que a gente tomou até uma certa idade, elas foram mais na emoção, né? Hoje eu tive que usar muito mais a razão para tomar uma decisão dessas que interfere na vida, no futuro das nossas filhas, né, também. Mas a decisão foi pensando bastante nelas, né? Da gente conseguir trabalhar em família, de qualquer lugar do mundo, né? Que a gente trabalha bastante online, e com que elas participem, para elas enxergarem que o trabalho ele deve ser prazeroso, né?
Então, eu acredito assim, boa parte dos profissionais cresceram ouvindo, desculpa a palavra, segunda-feira, vamos ter que trabalhar, nossa, trabalhar, não vejo a hora de chegar sexta-feira. Então, isso é meio que cultural aqui no Brasil, de que o trabalho é uma carga que todo mundo tem que carregar. E eu acredito, assim, pelas oportunidades que nós tivemos, eu e minha esposa, tanto de crescimento pessoal, crescimento financeiro, projeção de carreira, tudo que a gente fez nos deu muito prazer, né, em fazer. Mas, lógico, tem as dificuldades, tem os desafios, que é normal. Isso faz com que... Mas se a gente gosta daquilo que faz, a gente acaba tendo mais resiliência, né? Então, uma mensagem que a gente quer passar para as nossas filhas com o nosso trabalho é esse, assim, que o trabalho ele é bom. Ele deve ser feito conduzido de uma forma séria e profissional, mas ele é bom, né? Ele dá a oportunidade para a gente viver bem, para a gente construir as nossas coisas. Mas esse está sendo o maior desafio da minha vida, Priscila. Quando eu saí assim, desse meu segundo trabalho, entrei em uma indústria de nutrição animal, pude construir muita coisa lá com relação ao desenvolvimento de equipes. Depois eu tive um período fora, onde eu recebi o convite para gerenciar uma outra empresa, né? Isso foi me dando habilidades para lidar com gente. E eu acredito que o maior desafio não é assim, você colocar as pessoas como situações difíceis, né? O mais difícil é você ter preparo para lidar com as situações e saber que o responsável é você, né? Às vezes a gente acha que... Às vezes a gente reclama de várias coisas, mas a gente não tem essa consciência de que de tudo que a gente reclama, um percentual grande é a gente que causa, né? Então, o que me fez desenvolver nesse sentido, trabalhando, liderando equipes, estando à frente de equipes, lidando com muito cliente, né? Foi uma habilidade de autoconhecimento, de eu entender que as dificuldades, elas têm pessoas que têm facilidade para contornar, tem pessoas que têm dificuldade, mas depende de quem conduz isso, né? Então, respondendo a sua pergunta, assim, o desafio ele é muito grande, né? De eu me desligar de uma empresa e ter o meu próprio negócio, igual você falou, um cargo legal, uma remuneração boa, uma estabilidade muito boa, mas é correr atrás de um desafio maior, né? Buscar voos maiores, porque a gente acredita que isso vai ser bom para nós. Com isso a gente consegue atingir um número muito maior de pessoas, igual vocês, trabalhando online, né? Você consegue colaborar de uma forma muito útil para a vida de muito mais pessoas do que a gente consegue alcançar presencialmente. Ô, Renan, e você comentou da sua família, né, das suas filhas. É isso que te motiva a seguir em frente? O que me motiva é isso, assim, a gente não tem muita raiz, assim. Eu sou do interior de São Paulo, estudei no Paraná, vim trabalhar no Mato Grosso do Sul, a minha esposa é de Minas Gerais, meus pais moram em São Paulo, minha sogra mora nos Estados Unidos, minha cunhada já viajou o mundo e também, a irmã da minha esposa, China, Canadá. Então a gente quer, assim, pelas experiências que a gente tem, a gente quer que as nossas filhas tenham a oportunidade de ter uma experiência de conseguir conhecer culturas diferentes, mas não de uma forma superficial, né? Poder vivenciar outras culturas para que elas estejam preparadas futuramente para andarem sozinhas, né? Então, o que mais me motiva é isso, né? Elas são crianças ainda, né? A mais velha tem 6, a mais nova tem 1, mas pelo fato de eu sempre trabalhar viajando, às vezes eu ficava 3 semanas fora de casa por mês, então elas demandavam muito da minha atenção e isso foi me chamando para dentro de casa, para voltar para a família. Foi um desafio, assim, até eu entender que elas precisavam mais da minha presença e não simplesmente de eu apenas dar condição para elas estudarem, enfim. Mas é o que mais me motiva, né? É a oportunidade que eu estou tendo de poder trabalhar em uma coisa que eu gosto, que eu posso ajudar outras pessoas, e estando junto com a minha família.
E Renan, você, né, trabalhou em 4 empresas, já trouxe um background de trabalhar com desenvolvimento de pessoas, né, seleção, que a gente estava conversando. Isso te ajudou hoje na empresa que vocês têm, no Carne e Consciência, além da parte técnica ou essa parte que você adquiriu, né, de desenvolvimento pessoal, você chegou a fazer algum curso específico para abrir a própria empresa, para ser um empreendedor mesmo? Uhum. Priscila, a parte técnica ela é importante, muito importante, dá a base de tudo para nós. Eu trabalhei com pastagem, bem-estar animal, nutrição animal, enfim. Só que é uma coisa que o curso que eu fiz foi um curso meio da raça, assim, da vida, Na sabe? vida. Uhum. Pelo fato de eu trabalhar montando processos seletivos para trazer gente para a nossa empresa, eu pude conversar com muita gente e analisar o perfil de muita gente, né? Ao longo dessa minha carreira, eu já montei mais de 20 processos seletivos, onde eu participei ativamente disso aí, na condução, nas dinâmicas, na retenção desses talentos. Eu tive o privilégio de analisar mais de 3 mil currículos e entrevistar mais de 800 pessoas pessoalmente ou no online. E isso eu senti, assim, na posição que eu estava de entrevistador, eu não podia, eu não tinha o direito de interferir muito ali, porque a gente estava analisando o perfil da pessoa para ocupar uma vaga dentro da empresa. Mas eu tinha muita vontade, assim, eu me coçava para falar, cara, por que você não faz isso? Por que você não direciona para isso? Porque você saiu da empresa, mas por que você não seguiu por outro caminho? Então eu sentia muito as dores dessas pessoas, né? Nós tivemos um primeiro negócio há 7 anos atrás, né? Montamos um negócio, quebramos feio, né? Porque a gente tomou uma decisão 100% na emoção. A gente não teve planejamento de nada, foi na emoção, um sonho de montar um negócio. Montamos, um ano depois, a gente quebrou feio, né? Então, falando em curso, assim, a vivência que eu tive, essas oportunidades que eu tive ao longo da minha trajetória, da minha carreira, eu acredito que seja um curso muito aprofundado em cima das coisas que deram certo e ouvindo muita gente que tinham vontade de entrar no mercado de trabalho e a gente reter as pessoas que tinham capacidade para isso, tinham competência, eu consegui criar uma espécie de um mapa, assim, né, das pessoas que dão certo, por que elas dão certo, né, quais as atitudes que elas têm que elas dão certo. As pessoas que a gente selecionava dentro da empresa, que iam muito bem, né, elas tinham características parecidas, né. Uhum. As pessoas que a gente, assim, dentro das primeiras etapas, elas já eram desclassificadas, elas tinham características muito parecidas também. Então, eu consegui ter uma sensibilidade muito grande para isso, assim, uma necessidade que as pessoas têm em cima de um desenvolvimento profissional mesmo e assim eu pude enxergar esse mercado de uma forma diferente, né? Uhum. E Renan, você comentou agora que vocês tiveram um negócio próprio que não deu certo, né? Esse negócio era do agro e me conta um pouquinho assim, qual foi o seu maior aprendizado desse negócio que não deu certo? Era do agro em termos, né? Era um quiosque onde a gente vendia açaí dentro de um shopping, né? Hoje, aqui em Campo Grande é uma febre o açaí. Quando a gente montou, tinha tudo para dar certo, porque a gente era a segunda empresa de açaí era o terceiro, perdão, o terceiro lugar que vendia açaí numa capital com quase 1 milhão de habitantes, né? Mas, assim, o maior aprendizado que eu tive foi nem sempre você tomar uma decisão na emoção, ela vai dar certo, né? Geralmente não, né? Então, o que faltou para nós? Faltou planejamento. A gente tinha vontade, a gente tinha condições, né, de montar o negócio, a gente tinha um sonho de montar isso aí, então tinha muita força de vontade, tinha as condições perfeitas, tinha o mercado comprador, o mercado assim que tinha uma carência em cima disso. Só que a gente não tinha planejamento nenhum, por imaturidade, né? Então eu acredito que muitas pessoas elas acabam pessoas que têm potencial, que têm capacidade, elas acabam assim
se frustrando em algum momento da sua vida por falta de vivência, falta de sabedoria, que a gente só adquire com maturidade. É o tempo que vai mostrando isso para nós. Mas foi uma experiência, assim, eu não culpo ninguém, né? Não culpo o mercado, não culpo o shopping, não culpo, era uma franquia, não culpo a franquia. A culpa foi nossa, né? Minha e da minha esposa, de assumir um negócio sem ter um planejamento muito bem feito. Aliás, um planejamento muito, muito raso, assim, que a gente fez em cima de contas e planilhas, mas sem estudar com profundidade o mercado. Então, o aprendizado que eu tive, se você tem vontade de montar um negócio próprio, se prepare, né? Estude, 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 revise, planeje, simule, e para depois você não ser pego em imprevistos, né? Então, como a gente entrou com um recurso nosso, né? Até uma herança que a minha esposa recebeu, um dinheiro guardado que a gente teve durante o longo da nossa vida, a gente usou tudo, né? Usou tudo, mas foi um dinheiro, assim, hoje eu vejo que ele foi bem aplicado, né? Porque a base, a dor que a gente sentiu serviu de um aprendizado muito forte para a gente não cometer um erro de novo, né? Então, às vezes, é muito difícil você, ouvindo esse ditado que é antigo, né? Que é muito mais fácil você aprender com os erros dos outros, mas é muito difícil você enxergar os erros dos outros e trazer isso para si para usar, né? Geralmente a gente quer sentir na pele, assim, como que se vai dar certo, a gente tem muita confiança, quando é mais novo, né, de que vai dar certo, a gente tem força de vontade, a gente é novo, a hora de arriscar é agora. Então, e realmente é mesmo, a hora de arriscar é quando a gente é novo, tem condição de se reerguer com facilidade, mas o maior aprendizado que eu tive foi esse. Planejamento é fundamental quando você quer montar um negócio próprio. E hoje vocês têm outro negócio próprio, né, que é o Carne Consciência. Conta um pouco para quem não conhece sobre o trabalho de vocês. Bom, Priscila, o Carne Consciência ele é um portal dentro da internet que ele é composto por 2 zootecnistas, né, eu e a Paula. Assim, a linguagem que a gente quer levar para quem nos acompanha é da fazenda à mesa, né? Então eu tenho uma experiência, uma vivência de praticamente aí 12 anos dentro da área comercial, atuando no campo, né? E a Paula, ela tem uma vivência de mais de 10 anos atuando dentro da indústria frigorífica. Então a gente conseguiu pegar os conhecimentos que a gente tem e complementar isso aí de uma forma muito didática, muito simplificada, para que as pessoas passem por o que a gente passou, mas de uma forma muito mais leve, né? Aprendam o que a gente aprendeu de uma forma muito mais simples também, né? Então, hoje o Carne Consciência é um portal de cursos online, onde a gente leva essas informações da fazenda, pega desde a parte de dentro da fazenda, sistemas produtivos, a indústria, processamento, abate, processamento de carne, desossa, restaurante. Então ele pega toda essa linha, todo esse caminho da carne aí. O foco é carne bovina, né? Mas ele pega todo esse caminho da carne aí, da fazenda à mesa. A gente está começando com uma plataforma, inclusive nós inauguramos hoje um canal no YouTube, que também se chama Profissão Zootecnista, onde a gente conseguiu vivenciar a rotina de alguns profissionais em áreas bastante distintas, né? Homens, mulheres, que vão servir de inspiração também para outros profissionais. Então, a ideia central assim, do Carne Consciência é levar informação coerente, informação robusta, com embasamento científico, da fazenda à mesa. E com uma linguagem simples, né, para quem às vezes não é tão da área, possa entender, né? É muito legal o trabalho de vocês. É isso, uma linguagem simples, porque a gente, quando viaja, né, a gente vive aqui no Mato Grosso do Sul, todo mundo come carne praticamente todo dia e a gente só fala, o nosso meio de convivência, a gente só fala disso, né, de carne, de churrasco, de gado, de fazenda, e quando a gente sai para um ambiente que ele é totalmente neutro em relação a isso, a gente ouve, mas o gado tem hormônio, é efeito estufa, é isso, é poluição, é desmatamento, a gente ouve isso de uma forma muito forte. Aqui a gente não tem noção do que
do que a gente ouve lá fora, né? Mas quando a gente sai, que vai para grandes centros, São Paulo, por exemplo, a gente ouve bastante, né? Então, a ideia justamente é essa, é a gente conseguir passar um conteúdo de uma forma simples para pessoas que não são do nosso setor, tenham a capacidade de entender, de interpretar as situações e desmistificar esses paradigmas, assim, essas crenças que as pessoas têm em relação a esse lado negativo da produção de carne, né? Que não é, né? Tem que e aí nesse tipo de conversa a gente consegue dar um embasamento para a pessoa se aprofundar mais, ter mais argumento para ela vir falar para a gente assim, simplesmente não acusar sem ter um embasamento, né? Então a gente passa o caminho para ela se embasar melhor. Se ela entrar em alguma discussão, ela vai saber ponderar melhor essas colocações. Acho muito importante esse trabalho de vocês de levar o conhecimento mesmo, porque tem muita gente que critica, né, a pecuária como um todo, sem nenhum embasamento, sem às vezes nem ter visto uma vaca na vida, né? É verdade. E a gente acompanha, assim, pensando em países de primeiro mundo, questões de desmatamento. O Brasil ele tem uma reserva, assim, de mata nativa, de floresta, enfim, que é muito, muito mais do que a gente imagina, né? E quem paga por isso são os pecuaristas, são os produtores, que eles precisam manter um percentual da sua área em reserva legal, pagam por isso, né? Pagam imposto em cima dessa área de reserva, mais as áreas que são de proteção do governo, enfim. Mas e às vezes a gente olha que questões como essa, né? Desmatamento, de aquecimento global, e que tem que ter um fundamento muito maior, assim, um embasamento muito maior para a pessoa entrar no mérito dessa discussão. Né? Com certeza. E, Renan, vou voltar um pouquinho mais falar um pouquinho mais sobre a sua carreira. Hoje você está aqui que você foi indicado como um dos 20 zootecnistas mais admirados do Brasil. Que característica que você acha que tem que levou essa indicação, que faz você ser um profissional de destaque? Sila, eu acredito, sim, em primeiro lugar, humildade, né? A minha história, ela é muito parecida com a história de muitas pessoas, assim, em relação a se permitir desafiar, né? Então, eu vim para uma cidade que eu conhecia muito pouca gente, tive poucas vezes aqui antes de vir. Então, assim, saber que eu não tive privilégios, né? Assim como várias outras pessoas também, simplesmente se permitiram o desafio de enfrentar, ter um objetivo e seguir em frente. Então, acredito que é uma característica minha, né? Ter a humildade de saber de onde eu vim, a origem que eu tenho, ser muito grato por todas as dificuldades, principalmente, que eu tive ao longo da minha trajetória. E eu acredito que outra característica, Priscila, seja uma facilidade que eu tenho para compartilhar os desafios que eu tive, né? Eu acho que, por experiência própria, quanto mais a gente se doa, quanto mais a gente dá, mais a gente recebe naturalmente, as coisas vêm para nós, assim, que é o caso dessa oportunidade que eu estou tendo de conversar com você. Eu gosto muito de compartilhar as dificuldades que eu tenho. Igual eu falei, nas entrevistas, eu tinha vontade de falar para ajudar a pessoa naquele momento, mas eu não podia. Mas eu gosto muito de ajudar as pessoas, pensando assim, nas experiências que eu tive, as dificuldades que eu tive, pode servir de inspiração, pode servir, às vezes, de uma resposta que a pessoa precisa naquele momento. E eu acredito que é isso, né? Ter humildade e ter essa capacidade de compartilhar as histórias, as experiências, por gostar de ajudar as outras pessoas, né? E, Renan, se você pudesse descrever a sua carreira em uma única palavra, qual seria? Desafio. Desafio? Eu Gostei. sou uma pessoa movida a desafio, né? As coisas, elas me chamam, assim, para o desafio e a gente encara, né? Não tem medo, não. Mas acho que é isso. Legal. Bom, nós vamos ter que encerrar a nossa entrevista. Vou te pedir agora para deixar
um recado para os zootecnistas que estão nos assistindo nesse momento. Bom, eu vou fazer um merchan, Priscila. Eu agradeço muito assim essa participação, esse privilégio. Fico muito honrado por ter sido indicado por outros profissionais, as pessoas que me admiram. Eu não esperava isso, né? Eu gostaria de levar esse agradecimento também a todos que me indicaram. Nós lançamos hoje, igual eu falei, nosso canal no YouTube, então só digitar Carne e Consciência. Hoje a gente lançou o primeiro vídeo da profissão zootecnista. O recado que eu quero deixar é assim, na vida, as coisas, elas nem sempre vêm da forma que a gente espera, né? Mas a gente tem que estar aberto a enxergar, a interpretar essas situações, né? Em toda a minha trajetória, eu nunca estava preparado para assumir uma função nova, mas eu encarei o desafio e fui me preparando para isso. Então, a gente nunca vai estar preparado o suficiente para encarar uma entrevista de emprego, uma promoção, às vezes uma mudança de empresa. E sempre usar esses dois termos assim que eu usei dentro da minha trajetória, que é a razão, mas sem esquecer da emoção, e o contrário, né? Usar a emoção, mas sem esquecer da razão, para buscar um equilíbrio, para não cometer os erros que eu cometi. Às vezes, se eu tivesse sido mais bem orientado, talvez eu teria essa conversa com você há 4 anos atrás, né? Mas faz parte da evolução de cada um, e respeitar o tempo de cada um. Cada um tem um tempo de maturação, a gente nunca pode se comparar com uma pessoa que está à nossa frente 10, 15 anos, numa carreira sólida, bem-sucedida, e basta querer, né? Tem que ter foco, escolher uma linha de trabalho, se aprofundar naquilo lá, que é o que eu falei no começo também. A construção de uma carreira, ela leva anos, portanto, se a gente acertar no começo, a gente tem uma chance muito maior de ter sucesso lá na frente. Mas, enfim, é isso o recado que eu queria passar para você. Renan, muito obrigada pelo nosso bate-papo, foi um prazer conversar com você. Muito obrigada mesmo e grande abraço. E parabéns de novo pelas indicações e pelo nosso dia. Obrigado, Priscila. Eu desejo sucesso aí a todos que nos acompanham. Um abraço. Abraço.